Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. Resolvi finalmente começar a assistir Pose, da FX, e pra mim tem sido uma grande aventura, porque é uma série sensacional. O Rodrigo já havia comentado comigo há um tempo que a série era muito boa, afinal ele legendou ela, então ele acompanhou tudo. Mas devido a todas as pendências que acaba me deixando ocupado, tipo Pose da Grace e outros projetos pessoais que eu tenho, eu não tive oportunidade de ver. E aí quando eu comecei a ver, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: temos que fazer um podcast sobre. Mas não um podcast geral, um podcast de cada episódio que a série merece. Perguntei pro Rodrigo e ele topou. Sim, que a minha ideia, na verdade, era fazer um podcast com compilado, todos os 8 episódios, mas só que como tem muito assunto que aborda cada episódio é um tema diferente, aí resolvemos fazer mesmo um podcast por episódio. Já aqui, né, vamos fazer um podcast por episódio, fiquem ligados aí que na semana seguinte iremos postar novos episódios desse podcast. Então, já vamos direto ao que importa, que é falar de Pose. Eu fiquei sabendo dessa série no momento em que ela começou a ser pré-produzida, que eu li uma notícia a respeito, falando que o Ryan Murphy ia trabalhar majoritariamente com pessoas trans nessa sua série, e isso era algo inédito na TV americana. Uma série protagonizada pela maioria de atrizes e atores trans. Porque a gente sabe como que funciona normalmente a indústria do entretenimento. Eles criam um personagem trans para ser interpretado por uma pessoa cis. E a gente sabe que tem muitos atores e atrizes aí que são pessoas trans e são atrizes e atores talentosíssimos e que merecem ter essa oportunidade de atuar. E eu acredito que normalmente o que falta aí não é gente talentosa, e sim oportunidade mesmo. Sim, tanto que há pouco tempo também teve até uma polêmica envolvendo uma atriz cis que iria fazer um papel de trans, aí a comunidade LGBT, os trans, se reuniram pra meio que boicotar. Aí a atriz até depois veio a público falando que não ia mais fazer o papel, porque ela achava que também tem uma atriz trans que seria mais ideal, né? Dar o papel pra ela, tanto que é o ideal a fazer na indústria. É, tem que rolar isso mesmo. A nossa comunidade se unir e exigir representatividade, porque se for esperar que esses donos de empresa, figurões aí, escalem pessoas que são minoria, isso aí é sonhar demais. Eles não vão fazer isso, eles vão fazer o que o mercado pede. Então, se a gente também, que é o mercado, exigir representatividade, então eles vão acabar tendo que ceder e nos representar. Então, quando eu vi sobre a série nesse período aí que já passou há muito tempo, eu não criei muita expectativa, porque quando eu li só mesmo a notícia em si, eu não vi nenhuma sinopse, eu não vi nenhum tipo de explicação do que viria a ser a série. Mas, né, o tempo passou e a série finalmente estreou e eu finalmente pude assistir, e pra mim tem sido assim, uma montanha-russa de emoções a cada episódio. É algo sensacional que a gente tava esperando há muito tempo, né, Rod? E é muito importante ter uma série dessa porque ela traz muita representatividade, seja com seus personagens negros, transgêneros, latinos, mulheres, muitas mulheres, isso é lindo. Então, é uma série que a gente tem que celebrar e simbora então comentar. Eu acho assim que o episódio piloto ele sempre costuma ser muito grandioso porque ele tem que prender a atenção do público, né? E pra mim, Pose começou muito, muito bem. Eu acho que os 10 minutos iniciais da série são eletrizantes, porque a gente não conhece ninguém e de cara já vê muito shade, porque assim, né? Shade reina em Pose. Você piscou, tem um shade diferente voando na sua direção. E aí, o que elas fazem de grandioso é simplesmente roubar um museu, tipo, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, e elas estão lá, tudo na bandidagem, pra poder fazer o melhor desfile da noite. Isso assim, sensacional. Mas, na época, ninguém falava que era roubar, né? Era meio que surrupiar. Eles surrupiavam as coisas, que é a mesma coisa que roubar, mas era um termo mais, como fala, bonito de se falar, pra não ser tão assim na cara. Fala que é furtar porque não há agressão. É, vamos dar a Elsa, né? Que é bem assim que a gente fala mesmo. É, mas uma coisa é você dar a Elsa numa loja estilo C&A. Você entra ali, pega uma blusinha e coloca na sua bolsa. Agora você entra no museu e rouba, tipo, roupas de reis e rainhas. Isso daí é muito cara de pau. Eu acho que por isso que eu fiquei ainda mais chocado, encantado com o que elas fizeram, porque foi tipo, foda-se, a gente quer essa roupa, a gente vai pegar ela e tchau, vambora. Ah, mas isso daí também era uma realidade da época, né? Tanto que depois, né, no episódio, conforme vai passando, elas vão falando que isso é um dever delas terem roupas chiques, porque o baile é uma maneira delas entrarem na sociedade que é dominada por héteros brancos e ricos naquela época, e deixavam elas de fora, a gente da comunidade LGBT de fora, porque não seguia aquele padrão que a sociedade
que impunha. E aí elas faziam isso só pra ter o prestígio de ganhar aquele troféu, porque aquele troféu era uma forma de vitória, tipo, eu consegui chegar aqui, eu consegui ser validada como uma pessoa real, uma pessoa autêntica, verdadeira, com quem eu sou hoje em dia. Sim, e é bacana porque Pose gira em torno dos balls. Tem lá o espaço em que as rainhas e reis fazem suas apresentações toda semana, e aí, de cara, eles já nos apresentam o que é o ball, sem precisar muito de didatismo, né? Eles mostram as drags desfilando, e eventualmente a Blanca acaba falando um pouco mais sobre o que é o ball, mas eu acho fantástico que não tem aquela coisa tipo de o que é um ball? Ball é isso, aquilo outro. Não, a gente já tá vendo o ball acontecendo, e aí vai de cada um pegando os elementos que vão apresentando a narrativa pra poder entender o que é aquela realidade. Como a gente, né, já é educado em Drag Race, já faz mais de uma década, e também pra quem já assistiu o documentário importantíssimo que é o Paris is Burning, então a gente não precisava de nenhum tipo de introdução ao mundo dos balls, porque a gente já conhece muito bem. Só que pra quem tá começando a acompanhar a série pela primeira vez, não tem nenhum tipo de contato ou conhecimento sobre, eu acho que foi uma introdução muito bacana. Fora toda a comédia que acaba tendo por trás, né? Porque uma coisa muito bacana da nossa comunidade é isso. Embora a gente sofra muito, tenha muito drama, tenha muitas histórias pesadas, o humor é algo que sempre permeia nossas relações cotidianas. Eu acho isso fantástico e eu acho que eles souberam dosar bem o humor em Pose. E o bom é que não é aquela série que é bem difícil de entender. Eles fizeram do jeito mais fácil pra entender. E o pontapé mesmo, assim, que deu pra segurar o povo foi essa parte de mostrar eles roubando lá o museu pra se apresentarem no baile, pra depois eles darem continuidade aos assuntos que vai abordando a cada episódio. Que não é uma coisa tão difícil de entender como umas outras séries, tipo American Horror Story, que o Ryan Murphy também criou. O Ryan, ele tem esse dom de fazer séries que você tem que ir construindo a história conforme os episódios vão passando. O Ryan não te dá nada mastigado de imediato. Porém, em Pose, ele vai por um caminho completamente diferente, né? Ele vai contando uma história e a gente vai acompanhando esses personagens dentro dessa história, torcendo por eles. Isso é muito legal. Eu gosto muito porque depois que eles apresentam esses personagens já de imediato, né, da casa Abundance, para mim uma das pessoas assim, que destacou de imediato foi a Electra, a mãe da casa Abundance. Eu achei ela, assim, fantástica. E ela tem toda uma presença de rainha mesmo. E eu fiquei assim, nossa, tem que ver mais dela, porque ela é o tipo de pessoa que te hipnotiza quando você olha. Eu achei ela fantástica. Sim, a escolha da atriz também ficou perfeita. De começo, quando eu assisti a primeira vez, sabe aquela sensação de que você gosta, mas ao mesmo tempo você não gosta da pessoa? Eu tive meio que esse impasse, mas depois a gente acaba entendendo porque ela é desse jeito. E ela escolhe tratar as pessoas desse jeito. É uma relação de amor e ódio, né? No primeiro momento eu achei a Electra fantástica, mas conforme a gente vai desenvolvendo no episódio, acaba havendo um rompimento aí de uma das integrantes de sua casa, que é a Blanca. A Blanca não curtiu a forma que estava sendo tratada pela Electra e após descobrir que tem HIV, ela decidiu dar um novo rumo pra sua vida e um dos seus sonhos era ter sua própria casa onde fosse valorizada e ela pudesse também dar um rumo, né, pra seus filhos e filhas. E aí é bacana vê-la batendo de frente com sua mãe, no caso a Electra, e aí a gente vê esse outro lado da Electra, porque até então a gente vê que ela é muito shady, mas não percebe que ela pode ser uma pessoa má. Mas é aquilo, tipo, ela tá na indústria há anos, então meio que ela age conforme a sociedade obrigou ela a agir. Eu acho que muito do que ela faz ali é uma questão de sobrevivência mesmo. Ela ataca suas filhas, ela sempre se porta como superior, mas acho que no fundo ali ela tem medo de ser esquecida, tem medo de que o seu status de lenda seja derrubado, então ela vai tentar se impor da melhor forma que ela conseguir se impor, por mais que essa forma nos cause estranhamento ou nos cause raiva, né? Eu também fiquei revoltado com as decisões e postura de Electra em vários momentos. Sim, é porque ela tem aquele ar de querer ser superior. E ser superior pra uma mulher trans ou pra um homem trans, do jeito que a Electra é jogar na cara da pessoa que fala assim, eu posso passar despercebida na rua, porque as pessoas vão falar que eu sou mulher. E, tipo, ela sempre fica jogando isso na cara das filhas dela. E nesses momentos, assim, que a gente tem um pouco de raiva, é só que é aquela raiva que a gente consegue entender o porquê que ela é daquele jeito. E pessoas trans passam por isso, esse momento de raiva, que é não querer aceitar o corpo do jeito que ele é. Porque a sociedade faz com que as pessoas trans não se sintam bem com o corpo que tem. E a gente tá pensando, assim, numa série que retrata uma realidade dos anos 80, que era muito pior, muito mais tolerante do
que hoje. Porque nos anos 80 foi o auge da epidemia da AIDS. Foi quando a AIDS surgiu e devastou milhares de vidas, especialmente de pessoas LGBTs, homens gays, em sua grande maioria. Então, assim, já tinha um estigma de uma doença nova e completamente devastadora, e ainda o fato de uma pessoa trans não ser validada em nenhum espaço e não ser aceita em nenhum espaço, por decidir viver a sua vida da melhor forma possível. Então, a hora que a gente vê elétrica, a hora que a gente vê Electra, nossa... Então, a hora que a gente vê a Electra sempre na defensiva e sempre desmerecendo suas filhas, se a gente não tem o mínimo de empatia, a gente acha que ela é má por ser má. E não que tem toda uma história aí por trás que faz com que ela seja como é. Mas o bacana da Electra é que a gente vai percebendo esse desenvolvimento da personagem conforme os episódios vão passando. Depois que tem esse momento da Blanca sair e seguir o sonho dela de ter a casa dela, a gente já parte para um outro personagem que é o Damon. Que o Damon, ele tem o sonho de ser um dançarino profissional. O pai dele não aceita ele dançar e ter essas coisas, e ele acaba encontrando uma revista de conteúdo adulto embaixo da cama dele e acaba tendo uma discussão que acaba batendo nele por ele ser dançarino, gay, e chega até a expulsar ele de casa, o que não é mentira, porque tanto naquela época quanto hoje acontece isso, e acontece coisas piores. Além de você ser expulso de casa, você pode até, igual teve casos agora recente que mãe matou o filho, pai matou o filho porque descobriu que era gay. A história do Damon é uma história muito corriqueira, muito comum. Eu acho que isso faz ela doer muito mais. O fato de a gente perceber como é uma história tão próxima a gente. Eu me considero uma pessoa privilegiada por ter uma família que me aceita como eu sou e que desde quando eu me revelei homossexual, eles sempre me apoiaram e nunca fizeram nenhum tipo de comentário ou gracinha a respeito da minha sexualidade. Mas aí a realidade, no geral, não é essa, né? A realidade é que as pessoas LGBT são expulsas de casa, sofrem violência, sofrem abusos, porque a sociedade simplesmente não nos aceita ainda como deveria. E ver o Damon sendo expulso de casa pelo pai e depois até mesmo pela mãe, que se distraída, é uma coisa assim muito triste. E eu acho que no meu caso fica mais aquela questão da tristeza mesmo, do que uma revolta, do que um ódio, porque as pessoas infelizmente são condicionadas a nos odiarem. Isso é uma coisa que é repetido várias vezes na série, que eu acho que é uma verdade, né? Tipo, as pessoas nos odeiam, a sociedade quer nos ver mortos. Então é difícil pra um pai, pra uma mãe que acredita que seu filho é hétero porque essa é a norma, esse é o padrão, do nada descobrir que ele não é. E aí eles, em vez de tentarem aceitar o filho e tentar entender essa nova realidade, fazem o quê? Vão lá e expulsam o filho de casa. E aí vem toda também aquela questão, porque a mãe do Damon ficou o tempo todo falando de Deus, isso, Deus, aquilo, que Deus é esse, que religião é essa, que façam que você abandone seu filho na rua, sabendo que ele é o menor de idade, sem trabalho, sem ter condição de sustentar, só porque o estilo de vida dele, as escolhas dele, a orientação dele não condiz com suas crenças. É muito complicado e revoltante, né? Depois que abaixa um pouco o calor do sangue, a gente começa a ver como que a sociedade sempre tá aí pra tentar nos destruir, porque o que eles fazem conosco é destruir, né, Rod? Tipo, você expulsar uma pessoa de casa, até poderia ser tolerável se essa pessoa que tá sendo expulsa tiver um lugar pra poder ficar. Mas você expulsa a pessoa de casa só com a roupa do corpo, sem dar nenhum tipo de estrutura pra ela, você quer ver essa pessoa destruída mesmo. E depois não adianta também bem chorar com, eu não sabia na época, era assim, assim, assado, porque não é uma história nova, né? Não é uma coisa que surgiu do nada. É um tipo de comportamento que vem acontecendo há anos, há décadas, e que a gente tem melhorado aos poucos, mas ainda assim tem muita intolerância. E o que eu acho engraçado, por exemplo, da história do Damon, é que quando eu comecei a ver a série em si, eu entendi ela um pouco diferente do que foi apresentado. Quando a casa Abundance resolve roubar o museu e invadir o desfile em toda aquela opulência de corte real, e aí por fim eles vão todos presos, mas sempre com um sorriso na cara, ostentando tipo, eu sou foda e a polícia está aqui para provar, e aí já pula, né, pra história do Damon, eu entendi uma coisa assim, agora a gente vai começar a contar a história desses personagens que culminou nesse episódio deles roubarem um museu e serem presos. Então eu achei que, por exemplo, o Damon seria a Electra antes da transição e iria começar a contar a história, tipo, prelúdio da vida de cada um, sabe? Ia contar a história da Blanca, da Angel, depois que eu vi que não, eu viajei demais e que eles simplesmente iam contar a história a partir daquele momento mesmo, era tudo novidade, não tinha nada de prelúdio. Você imaginou uma coisa totalmente diferente, né? Se você levar em consideração as séries que eu tenho assistido, por exemplo, Westworld, que faz isso com sua cabeça, de ser completamente perdido, achando que sempre vai ter uma historinha ali no passado pra você acompanhar, que você não sabe qual linha do tempo você tá, então é normal esse tipo de reação.
Mas assim, quando o Damon chega em Nova York, ele passa por aquele perrengue, né, que muita gente passa quando vai viver na rua. Você corre o risco de ser roubado todos os dias, você ter que dormir numa praça, mal ter alguma coisa pra se cobrir, e tampouco ter o que comer. Damon, depois de passar esses perrengues na rua, ele finalmente conhece a Blanca, que oferece a casa pra ele. Ela explica que está construindo uma casa e que ela está disposta a receber novas pessoas para integrar sua família. E aí, dentre essas discussões dos dois, o Damon deixa entender que o sonho dele de ser dançarino é muito mais importante do que o sonho de uma casa legendária, que é, né, o sonho da Blanca. E aí é bacana ver a Blanca desafiá-lo, perguntando, tipo, por que o seu sonho é maior que o meu? E eu acho que isso é algo assim recorrente na série, nas nossas vidas, né, Rod? As pessoas acharem que o sonho dela é maior que o de outra, só porque aparentemente o sonho dele é mais ambicioso. Eu quero ser dono da minha empresa. Eu quero ser um dançarino renomado que vai se apresentar com Cirque du Soleil. Eu quero simplesmente ter um quarto grande. Tipo, cada sonho é um sonho e a pessoa sabe do valor dele. Não tem por que também fazer uma Olimpíadas dos sonhos, né? Qual sonho mais importante e relevante que o outro? Então eu acho bacana isso, porque enquanto a gente tá acompanhando essas histórias assim, quem tem um sonho maior que o outro, quem tem o sonho mais importante, mais realizável, sempre tem a Blanca ali pra nos trazer pra realidade. Sempre dando uns tapas na nossa cara, tipo de não é porque eu sou uma mulher trans que meu sonho é menos importante. Não é porque eu sou prostituta que eu tenho menos valor que você. Eu acho isso muito bacana. Eles sempre colocarem na nossa frente que a realidade de cada um é pertencente só àquela pessoa. A gente não tem que julgar o outro porque a nossa realidade não condiz com a dele. E nesse momento, né, aquele momento que a gente vai conhecendo melhor da Blanca, que ela é aquela pessoa bem amorosa, bem carismática, e ela acaba explicando pra ele o que quer se juntar a uma casa, que é a casa que ela tá fazendo, e também explica o motivo deles irem para esses bailes, que eles já são excluídos da sociedade. Então, o único momento assim de festa e comemoração que eles podem se reunir entre si são nesses bailes que acontecem nos subúrbios, e ela vai explicando, leva ele em um, para ele ter uma ideia mais ou menos de como que é. E nesse meio tempo ele só conversa com ela, aí ela acaba contando a história dela, de como ela também foi expulsa de casa, que essa parte ela até conta com humor, né? Por ser uma coisa trágica, ela tem um humor por trás. Ela explica que antes de fazer a transição, ela se vestia com roupas femininas, saía, ia pros bailes, voltava pra casa sem os pais verem e dormia e acordava no outro dia normal. Só que a mãe dela, em um desses momentos, descobriu, e no dia de ação de graças, que isso eu acho meio que assim, um pouco, não clichê, mas é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, que é a pessoa se assumir ou na ação de graças ou no Natal. Ela explica que nesse jantar de ação de graças, a mãe dela começou a rir, ela perguntou o porquê, e até que a mãe dela desconfiou que era uma menina que estava ficando com a Blanca antes dela fazer a transição. Aí a Blanca começou a dar risada, pensou, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou falar. Ela falou, aquela menina que você vê entrando e saindo não é uma pessoa que eu tô ficando, sou eu não sou seu filho, eu sou sua filha. E aí é nesse momento que a mãe dela bate nela e pede pra ela ir embora de casa, expulsa. E a Blanca até falou uma coisa assim que me doeu bastante, né? Que ela falou, minha mãe me expulsou de sua casa e de seu coração. E é o que eu já até havia comentado. Quando você coloca uma pessoa pra fora de casa, quando você é expulsa, você tá querendo destruí-la. Porque eu acho que o espaço em si, né? Essa coisa tipo de paredes, telhados, isso você consegue construir em outro lugar. Mas agora perder o afeto de alguém que você admirou a vida toda, isso eu acho que é o mais dolorido quando você rompe com a sua família. Porque às vezes tem esses casos, né? Tipo, o pai não aceita o filho, mas a mãe continua amando. Então a mãe, por morar debaixo, né, do mesmo teto que o marido sustentar, ela aceita que o filho saia de casa, mas ela não perde contato com o filho. Agora, como no caso do Damon e da Blanca, quando até a mãe os abandona e os deixa soltos no mundo, sem um tipo de amparo psicológico e afetivo, isso mexe muito com a pessoa. E por isso que a gente vê muito jovem em situação de rua que acaba tendo que se prostituir para sobreviver, e que muitos nem chegam a isso, né? Alguns acabam se suicidando porque não vê nenhum tipo de perspectiva. E essas casas dos bailes, essas casas que nascem dentro dos bailes, são fantásticas por isso, porque é a nova família que a pessoa constrói. É um novo rumo que a pessoa começa a ter na vida, tendo essas pessoas de suas famílias como amparo, que todo mundo precisa. Quanto a esse momento em que a Blanca conversou com o Damon sobre o que é o baile, eu achei bacana que, sim, ela foi didática, mas não foi aquele didatismo pedante que tem muita série, né? Tem uma série quando começa a falar, por exemplo, de homossexualidade, transexualidade, basicamente parece que eles pegam um livro didático e começam a ler. E é muito chato. E o jeito que ela explicou o que é um ball, eu achei, assim, fantástico, muito bacana, porque ela deixou claro, né, que é uma reunião de pessoas que não são bem-vindas em outros lugares do mundo, e que acaba sendo uma celebração da vida que o resto do mundo não considera que eles valem a pena. Então o ball
Ball é isso. Nesses momentos que a gente percebe por que a gente se identificou tanto com Drag Race, por que a gente adora, por exemplo, pra quem gosta, ir numa boate LGBT dançar a noite inteira. Por quê? Porque é onde a gente se sente bem, é onde a gente se sente com os nossos semelhantes, com pessoas que não vão nos julgar. E eu sinto que o Ball é isso, né? Por mais que tenha muito shade, muita gongação, é ali que você vai poder viver o seu eu verdadeiro, é ali que você vai poder viver também as ilusões que você quiser ter, porque você tem todo o direito de sonhar com o que bem entender. E eu acho bacana porque, conforme eu vou assistindo a série, eu vou percebendo que, assim, não é tanto sobre os balls tá falando, ela tá falando sobre a realidade de uma comunidade LGBT que foi por muito tempo marginalizada, negligenciada, e que agora tem a chance de contar a sua própria história com suas próprias palavras e seus próprios protagonistas, que não são só os homens brancos cis, né, que são também mulheres trans, homens latinos, homens negros, enfim. Eu acho que nesse caso, o Ball, tal pose que o Pray Tell é muito bom em ficar sempre apresentando, eu acho que é um plano de fundo pra contar essas histórias mesmo, e é muito bacana ter um elemento centralizador que é o Ball, porque acaba que as coisas tudo voltam pra ele, e aí a gente consegue se identificar, né, tipo, se tá rolando Ball, tá tudo certo ainda, tá tudo bem. A série, ela também não fica só focada nesse mundo, né, só das pessoas trans, negras e marginalizadas daquela época. Ela também acaba contando a história de outras pessoas que são, digamos assim, bem-sucedidas, que é o caso do Stan, que ele procura um emprego e ele acaba conseguindo um emprego na Trump Tower, que é da empresa do Donald Trump na época, que estava ascendendo como uma imobiliária. Então ele acaba conseguindo um emprego lá, e esse emprego, assim, pagava por milhares de dólares para uma pessoa rica e requisitava que ele se encaixasse naquela sociedade de pessoas com um poder aquisitivo alto. Então conta a história dele, com a esposa dele e mais 2 filhas que ele tem, que mora no subúrbio de Nova Jersey. E pelo que a gente pode ver do outro personagem, que é o chefe dele, qual que é o nome do chefe dele que eu esqueci? E é indiferente, pode falar o chefe dele, porque não é tão importante pro nosso diálogo mesmo, então... Ah, é o Matt. Mas enfim, eu vou falar chefe mesmo. E acaba também, assim, mostrando que naquela época, segundo o chefe dele, como estava nessa ascensão da imobiliária Trump e falar que você era rico, ele retrata bem aquele homem arrogante, machista, que quer ser melhor que o outro. Então passa ele falando sobre quantos relógios ele tem, quantos mil pagou naquele relógio. E uma outra coisa também que mostra é que naquela época, para uma pessoa que era, digamos assim, milionária e rica, era meio que, entre aspas, chique você fazer uso de drogas como a cocaína, que é uma droga bem... ainda uma droga bem cara. Mas só que como era os anos 80, então ninguém tinha conhecimento do que tudo aquilo fazia, né? Nesse caso, a história das drogas, no geral, ela tem sempre esse início bem elitizado, poucos têm acesso, e que, de início, não faz muita ideia dos efeitos colaterais, né? Mas aí, com o tempo, as pessoas percebem que aquilo faz mal pro corpo, e a coisa vai marginalizando, enfim. É isso mesmo, né? O que o próprio Matt, que é o chefe do Stan, comenta com o Stan, que eles estão vivendo a era da ostentação, e que eles não precisam mais ter vergonha de serem ricos, e podem mostrar isso. Eu não sei se você percebe, mas é interessante ver a história do Stan, porque a história do Stan é outro tipo de Ball, né? Porque a gente tá pensando no Ball dos marginalizados, dos pobres, dos LGBTs que nunca tiveram oportunidade na vida. Porque, igual a Blanca fala, não é uma questão de capacidade, porque eles são capazes, mas realmente é uma questão de oportunidade. As portas são fechadas para essas pessoas. Mas aí do outro lado a gente tem o Stan, que também tá vivendo a sua própria ilusão. Porque quando o Stan é contratado para trabalhar na torre do Trump e viver nesse mundo de ostentação, nesse mundo de riquezas, ele tem que passar essa imagem de ser alguém rico, de alguém que ostenta, de alguém que tem posses, de alguém que tem carro caro. Então acaba que ele também vive, por outro lado, o seu próprio Ball, dele sempre tendo que desfilar com as roupas mais caras, com os acessórios de joias mais caros e com uma família linda, perfeita. Então eu acho bacana, né? Porque eu não sei, né, se as pessoas perceberam esses dois mundos, esses dois Balls, né? Esses dois mundos de ilusões que vão sendo construídos dentro da série. Eu não sei você, mas a primeira vez, quando eu assisti, eu fiquei tipo assim, tá, mas por que tá mostrando a história dele? E isso daí também é legal pra mostrar que até hoje isso acontece, que são aqueles homens empresários que têm um cargo mais superior da empresa, que foi no caso do Stan, que ele já começou num cargo alto, ele sai nas docas andando pelos piers com carro pra procurar garotas de programa, mas não necessariamente o que ele procura é uma garota de programa mulher cis. Ele procura a Angel, que é uma trans da série, que a partir desse momento que começa a contar a história dela no seriado. Então ele passa
passa diversas vezes por esse local, vendo o movimento, mas só que de olho mais nela. Até o momento que ele chega para o carro, ela vai conversar com ele. Nesse trecho tem até um momento de humor, porque ela para e pergunta pra ele se ele é policial. Se eu não me engano, é proibido, né? Eu não sei agora, mas é proibido prostituir assim, desse jeito. E aí ele olha pra ela e fala que não. Ela fica naquele momento de tensão olhando pra ele. Aí do nada ela só tá, vamos se divertir, amor. E pelo menos ela é um personagem que é igual a Blanca. Ela é carismática e tudo, mas ela trata as coisas com humor. Então é nesse momento que ela acaba conhecendo ele e ele leva ela pra um motel. O que eu achei interessante, assim, da história do Stan é que ele também é aquele estereótipo básico, né, que a gente tá acostumado na sociedade. O homem cis, branco, padrão, nosso opressor. E que, por sua vez, ele também tem seus desejos, fetiches, que são socialmente vistos como inapropriados, inadequados, errados, de se relacionar com alguma pessoa LGBT. E ele é essa representação, né? Uma pessoa que vive essa vida dupla, que de um lado ele mostra ter essa família perfeita, esse emprego bem sucedido, e que no escuro da noite ele sai por aí procurando alguém LGBT para poder satisfazer seus desejos, seus fetiches. E aí no caso da Angel específico, ele acaba se relacionando com ela de uma forma mais profunda do que simplesmente uma rapidinha num beco escuro. Assim como todos os demais personagens, a história vai se desenvolvendo e a gente vai conhecer um pouco mais do Stan e da sua relação construída com a Angel. Eu acho que nesse momento a gente conseguiu passar pelos grandes destaques de Pose. Se a gente fosse assim, elencar os momentos mais importantes desse episódio piloto, é isso. A gente é introduzido no mundo dos balls, esse mundo de ilusões, em que os LGBTs são o centro das atenções e podem viver suas fantasias. E somos apresentados, né, os personagens principais, que é a Blanca construindo sua nova casa, a House of Evangelista, que eu achei assim fantástico, principalmente pela coincidência com a nossa linda evangelista da 9ª temporada de RuPaul's Drag Race, Valentina, né? Na hora que eu ouvi ela falando que era da House Evangelista, eu pensei, poxa, Ryan Murphy é fã mesmo de Drag Race. E além da Blanca, a gente também tem a Electra, dona, mãe da House of Abundance, que tem todas essas questões que nós já apontamos e vamos falar mais nos próximos episódios. E tem aí os filhos de Blanca, no caso da Angel, que era também da House of Abundance, filha de Electra, que decidiu sair da casa e foi adotada pela Blanca. E temos Damon, que Blanca achou na rua e resolveu dar uma oportunidade pra ele na sua casa. E antes do episódio acabar, aparece o fofinho do Lil Papi, que é um menino latino também, são muitas perspectivas aí, e que a Blanca aceita na sua casa. E eu acho bacana que esse momento de aceitação dele na sua casa foi graças ao bate-papo que ela teve com o Prey Tell. Prey Tell é o grande apresentador dos bailes, dos balls, e pra mim, assim, ele é um personagem também que rouba toda a cena, porque ele faz os discursos maravilhosos dos desfiles, né? Ele que apresenta as participantes, as concorrentes na hora que elas estão desfilando conforme a categoria, assim, as melhores tiradas, as melhores sacadas. E além disso, ele é um grande estilista, e que eu acho que é bacana quando a gente pensa nos balls, é isso, né? Quando a pessoa tá ali vivendo um sonho, não é simplesmente eu quero ser alguém e só nesse momento eu vivo por isso. Normalmente as pessoas, elas têm uma história por trás, e no caso do Prey Tell, ele é um grande estilista, mas que, sabendo da realidade da sociedade que ele vive, ele não pode se dedicar a esse sonho de ser um estilista, de lançar uma grife e fazer seus desfiles. Então ele se contenta em fazer looks para os participantes dos seus balls e tudo mais. Nesse momento que a Angel ainda tá com o Stan, eles não fazem nada. O Stan só quer conversar e quer matar a curiosidade dele, que é sair com uma pessoa trans. Ou, no caso, uma travesti. Ele pede pra ver o órgão genital dela, e a maioria das trans tem esse problema, que é a disforia de gênero. Então elas não aceitam, não quer mostrar isso pra ninguém. Não quer nem ver como ela se submeteu a fazer esse tipo de programa pra sobreviver na vida, porque naquela época ninguém dava oportunidade de emprego pra quem era trans, travesti. Então ela tinha que se submeter a isso, ela acaba mostrando, depois ela pergunta o que ele quer fazer, ele fala que só quer conversar e perguntando o que cada um quer da vida. E a Angel fala como uma mulher trans, ela quer ter uma família, ela quer ter alguém que se preocupa com ela quer andar na rua sem que as pessoas fiquem apontando o dedo falando ela era homem. Isso daí é uma coisa que é extremamente ofensivo pra uma pessoa trans. Você tá andando, você tá conversando numa roda de colegas e alguém fala, você era homem, né? Então todas têm esse sonho, todas e todos que são trans. E depois desse momento aparece ela até tentando procurar emprego e a mulher destratando ela, falando que não tem vaga de emprego, mesmo tendo vaga de emprego. E tudo isso trata de uma forma bem simples
simples, não é nada complicado, não é nada aquelas séries que ficam enrolando 3 episódios só pra falar de um assunto. Então, um assunto que começou nesse episódio vai finalizar nesse mesmo episódio pra você entender. Normalmente a gente tá acostumado a ver série de pessoas héteros com dramas de pessoas héteros. Então eles conseguem enrolar o tanto que bem entender, porque tem público pra isso, né? Agora eu acho que a pegada de Pose é tentar explorar o máximo possível de assuntos que são caros, importantes para a nossa comunidade LGBT. E como a gente nunca se sabe se uma série LGBT vai ter uma vida longa na TV americana, ou qualquer emissora que seja, né? Não só FX, e não só Estados Unidos, mas no Brasil, França, sei lá, África do Sul, enfim. Como programas voltados para nossa comunidade são ainda shows raros de se ver, então acho que o Ryan Murphy, ao tentar explorar muitos assuntos em poucos episódios, é para tentar realmente dar esse vislumbre do que a gente sofre na sociedade, do que a gente passa. Então eu entendo que o programa dele não tá aí para representar todos os LGBTs, porque eu acho que nenhum programa é capaz disso, mas ele tá aí pelo menos para poder trazer temas importantes para as pessoas entenderem o que a gente sofre desde sempre. Então acho muito bacana ele trazer esses temas e tentar encerrá-los no próprio episódio para ele poder explorar outros temas, né? Porque também senão fica uma novelinha chata. Ela vai conseguir um emprego ou não vai? Será que agora ela vai? Será que não vai? Então assim, simbora falando tudo que é possível porque o nosso tempo é corrido. Também sabe uma coisa assim que de certa forma me irritava ver na TV? É porque a comunidade LGBT, a maioria das coisas que a gente vê, a maioria dos conteúdos que são distribuídos são feitos para os gays homens. Por exemplo, em RuPaul, até teve casos de ter trans no programa, mas só que o programa é voltado para drag, teve várias polêmicas envolvendo a RuPaul falando que trans não podia participar do programa. O que eu sentia falta era ver programas assim, programas contando a realidade, dando mais assim foco para pessoas trans, mas também contando um pouco da realidade dos gays. E uma outra coisa também que eu ainda sinto falta, que pelo menos assim eu não acompanho muito, eu não vejo muito, são programas também contando a realidade de lésbicas e bissexuais. Até tem Pose, ele consegue tratar desse tema de bissexualidade, mas é bem raro. Era isso que eu sentia falta. Mas eu acho que vai um pouco além a respeito da sua crítica, porque uma coisa que eu vejo é que, na verdade, conteúdo voltado para público LGBT no geral, mesmo que seja homem gay, é algo, sim, raro. Eu acho que o Drag Race é uma das poucas exceções. Porque, na verdade, assim, o showbiz utiliza de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, mas para o entretenimento de heterossexuais, sabe? Tipo, a gente acaba virando, tipo, um macaco de circo. Vamos falar, então, dos viados, vamos falar da sapatão, mas pros héteros rirem, pros héteros verem como eles são promíscuos, pros héteros verem como eles não prestam, sabe? Tipo, a pegada é essa, normalmente. Então, quando o Ryan Murphy vem fazer uma série focada no público LGBT, pro público LGBT, aí é muito bacana. Porque, ok, beleza, hétero pode assistir sem nenhum problema, mas só que aí o hétero vai ver a nossa realidade a partir da nossa visão, e não da visão dele, cheio de preconceitos, achando que sabe o que é melhor pra gente. Porque eu acho que esse é um grande problema. Você pega conteúdo LGBT, mas dá uma roupagem nesse conteúdo pra que ele simplesmente contemple e atenda os heterossexuais. E tipo, não, já passou da hora da gente contar a nossa própria história com as nossas palavras, com as nossas interpretações, com os nossos personagens, atores e atrizes, não só mais uma versãozinha pra agradar hétero. Mas eu digo assim, num geral, por exemplo, séries que a gente assiste, por exemplo, teve Queer as Folk. Queer as Folk contava a maioria dos homens gays e também contava sobre as lésbicas. Cucumber, que foi uma série britânica também, que foi do mesmo criador de Queer as Folk britânico, contava também sobre a vida noturna pro homem gay. Então, o que eu falo assim da crítica é que eu falo que a maioria desses programas são voltados para homens gays. O que eu sinto falta de ver conteúdo que conta a realidade das pessoas trans. Porque a gente que é do meio sabe, a gente que é da comunidade sabe como que é algumas coisas por cima, porque tem coisa que a gente não sabe, é óbvio. A minha crítica é essa, que eu não consigo ver um programa que conte sobre isso. Ah, não, entendi. É porque acaba que é toda a questão da invisibilidade, né? Sempre quando se pensa em comunidade LGBT, coloca o homem gay branco como o majoritário dessa comunidade. E aí você apaga homens latinos, homens negros, homens gordos, além de também apagar as mulheres lésbicas, apagar as pessoas trans, bissexuais, ou seja, conteúdo que pensa no público LGBT, não tá pensando no público LGBT, tá pensando nos homens gays brancos. E agora a gente tá vivendo um momento da sociedade, do entretenimento, das representações mesmo, seja no campo político, seja dentro das empresas, em que as pessoas trans estão exigindo seu espaço, em que as pessoas latinas, negras, que são LGBT,
LGBTs estão exigindo seu espaço. Não só pensar que o homem branco é o único representante da comunidade LGBT, porque se você fizer um censo, vai ver que ele não é a maioria jamais. Porque somos muito, né? Somos diversos. Então acho que o que falta é isso mesmo, você tá comentando, tipo, é uma diversidade na representação, porque só o homem branco por si só, normalmente ele não representa nem eu, que sou um homem gay negro. Então assim, às vezes ele tá mais perto de um homem hétero cis branco do que perto de mim, porque eu tenho minhas peculiaridades, assim como você tem as suas, enfim. Agora a gente tá começando a ver mais conteúdo voltado, né, pra uma gama maior de pessoas dentro da comunidade LGBT, e isso é bacana demais, isso é maravilhoso de se ver. Voltando, né, pro episódio, eu acho que outro ponto alto, assim, é a Blanca acabar desafiando a casa da Elektra, a House of Abundance, porque ela reconhece que por ser uma casa nova, ela precisa se destacar, ela precisa se mostrar relevante ali no cenário. E a casa mais importante até então, mais lendária, é a House of Abundance, da qual ela fazia parte. Então o que é bacana dela fazer? Vamos embora desafiar minha antiga casa e minha antiga mãe. Eu não sei você, mas eu já esperava que ela não fosse vencer, mas no fundo do fundo eu torcia pra que ela se desse bem, porque é aquilo, né, gente? Tipo, merece uma vitória, não merece? Tipo, tá começando agora e deu pra ver que a forma que ela vai reinar a sua casa vai ser diferente da Elektra, então isso é bacana. Essa vitória é pra incentivar ela a continuar seu bom trabalho. Mas é aquilo, né? Elektra é mãe de uma casa há 10 anos, não é à toa. Se ela é lendária, ela tem os motivos de ser lendária. Então, ver a Elektra vencendo, né? Ver a House of Abundance vencendo a House of Evangelista, acabou não me chocando tanto e não me deixando tão triste. Mas eu fiquei um pouquinho triste porque eu queria ver meus evangelistas se dando bem na fita. É que o episódio dá aquela esperança de que ela vai conseguir, tipo, fazer tudo aquilo naquele momento, mas no momento que é pra acontecer as coisas, acaba não acontecendo. E tanto que o Preytel depois chega e fala com sinceridade, ó, minha opinião é que vocês mereciam uma nota menor do que vocês tiveram. Ali foi meio que um impacto, né? Tanto que antes de acontecer isso, eles explicam o que é o voguing, que é o Vogue que a gente conhece. E ele comenta com o Damon, que tá aprendendo sobre isso, que quando uma casa desafia a outra e ela perde, ela meio que é dizimada do baile. Ela fica como se fosse uma casa esquecida, porque ela acabou perdendo todas as premiações que ela teve. E por isso que a Elektra age desse jeito. Ela fala que é a melhor de todas, porque ela consegue ganhar praticamente todos os prêmios da noite. Então por isso que ela tem esse ar de superioridade, de querer ser isso. E também nesse episódio explica que ela tem um senhor, um cara mais velho, que paga as coisas pra ela, que ela consegue sustentar a casa dela com a pensão e a mesada que ele dá pra ela. E embora haja essa ameaça, né, de que a casa que vai perder, ela não vai ser mais bem-vinda dentro do ball, e a Blanca está arrasada, aparece ali o Papo, que mesmo vendo a House of Evangelista perdendo, se interessou em participar da casa, porque ele disse, tipo, eu sou novo na área, tô aí pra crescer, eu acho que a gente pode crescer junto. A Blanca acabou aceitando, e o Preytel fala, né, que o Lil Papi e qualquer outra criança perdida no mundo, que é o motivo da Blanca continuar com sua casa, porque são essas crianças que não têm um lar, vão encontrar esse lar dentro das houses. E essas crianças, infelizmente, vão continuar chegando todos os dias, assim como o sol. Eu achei que foi uma mensagem muito forte. De fato, é isso. E aí, nesse momento que a gente fica um pouco arrasado, né, que os evangelistas perderam o ball, tem um segundo momento em que a Blanca acaba conseguindo com que o Damon entre numa escola de dança e vai fazer sua audição. E aí eu acho bacana que eles passam a música completa, que é uma coisa rara quando a gente vê, assim, qualquer programa de TV, né? Porque normalmente quando a gente vê algum programa, eles passam um trecho de no máximo 30 segundos de uma música e continuam o pau quebrando. E nesse caso, não. O Damon foi lá na escola de dança fazer sua audição. Era uma dança que ele deveria fazer, com uma música, a escolha dele, né? E no caso ele escolheu a música Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston, e ele dançou a música inteira. E assim, deu pra perceber que no início ele tava um pouco tenso, um pouco envergonhado e que não tava se sentindo bem, mas conforme a música foi desenrolando, deu pra ver que ele foi se soltando e deu pra ver que ele empregou um pouco do Vogue na sua música, tipo, mostrou uma coisa mais autoral. E foi muito bacana ver o Damon se jogando na dança e sendo recebido, né, com o abraço da diretora lá da escola de dança, a Helena St. Rogers, porque deu pra ver que ela viu alguma coisa nele, que ela sentia que aquilo era muito importante pra ele. Então, nesse momento, quando ele sai da escola de dança e conta pra sua família, né, que ele foi aceito, sério, mexeu muito comigo, eu me senti muito, assim, representado e acho que foi, assim, uma coisa que eu não fazia há anos com uma série que eu chorei, real. Ele falando que passou e todo mundo abraçando ele feliz, aquilo mexeu comigo de verdade, porque eu lembro um pouco da minha própria história, de eu passando em vários processos seletivos pra poder entrar numa escola, porque na minha história, né, eu estudei em um colégio particular e pra entrar nele eu passei por um processo seletivo, pra eu fazer faculdade foi ProUni, tinha processo seletivo, mesmo passando no Enem, então, assim, eu me identifiquei muito com ele, porque sendo pobre e preto, eu não tive muita oportunidade na vida.
além do que eu tive que correr muito atrás pra conseguir. E ali também foi um pouco disso, né? O Damon teve que mostrar que ele era foda no que ele fazia, então, após ele mostrar isso, veio de fato a sua premiação, a sua coroação, que foi poder entrar na escola. E isso pra mim, assim, foi fantástico e mexeu muito comigo. E tinha muito tempo real que eu não chorava assistindo uma série, nem mesmo com Drag Race. Eu acho que a única vez que eu chorei com Drag Race foi quando a Latrice foi eliminada. Então, ver isso acontecendo mexeu muito comigo. É o meu momento também que eu meio que assim chorei. Foi nesse momento e também na primeira parte que o pai do Damon bate nele e acaba expulsando ele de casa, que são assim, tipo, momentos bem fortes do episódio. É que é bacana, porque ao mesmo tempo que a gente acha que Pose é leve por alguns aspectos, também tem um momento muito pesado. A hora que o Damon apanha do pai, isso sim, me deixou com vontade de entrar na tela e salvá-lo, porque foi muita sacanagem do pai dele. Muita intolerância, muita ignorância, enfim. Todo esse tipo de coisa ruim que a gente tá acostumado a ver. Mas aí no final do episódio, vendo o Damon sendo presenteado, né, com essa possibilidade de entrar numa escola de dança, que era o seu grande sonho, e ver sua família ali, que ele escolheu, abraçando e parabenizando, pra mim foi fantástico. Aí eu acho que Pose começou com tudo, mostrando que veio realmente pra poder mexer com a gente e não deixar pedra sobre pedra no que as pessoas costumam achar que entendem ou sabem sobre a comunidade LGBT. Que todas essas verdades que foram ditas por vários anos por pessoas hétero, querendo contar nossa história a partir do ponto de vista deles, está tudo aí sob revisão, de que a realidade é bem mais complexa e diferente do que eles sempre julgaram saber ou entender. O primeiro episódio, assim, resumindo, deu pra entender um pouco do que a série vai retratar. Ela só deu uma introdução do que era o HIV naquela época. E tanto que eles falam durante esse episódio que é uma sentença de morte. Então você já tem um cronômetro ali que você sabe que você vai morrer. Porque até então não tinha um tratamento efetivo. Ninguém queria dar tratamento. E aí, o que eu acho que é bacana, assim, pontuar é que depois de ter apresentado o que é a realidade do Balls, a gente também percebeu quais vão ser, assim, os personagens que vão nos fazer caminhar por essa temporada de estreia de Pose. Temos a Blanca, que tá criando sua nova casa, da House Evangelista, e que ela já tem seus filhos, que são a Angel, que era sua irmã na sua antiga casa House of Abundance. Temos o Damon, novo na cidade, que foi abandonado pelos pais, então foi tentar a sorte em Nova York. E temos o Lil Papi, que surgiu ali no finalzinho do episódio, né? Meio que assim, alguém que ninguém tinha visto até então, mas que parece que vai crescer no decorrer da temporada. E temos Electra, poderosíssima, mãe lendária da House of Abundance, que eu percebi que vai ter muito arranca-rabo com a Blanca, e eu vivo pela discussão das duas, porque as duas, quando estão confrontando uma outra, é assim, maravilhoso. Temos o Pray Tell, que é o apresentador dos balls, maravilhoso, sempre fazendo os melhores discursos de apresentação de quem tá desfilando. Ele tanto é bom pra poder apresentar alguém que tá arrasando, como pra destruir, porque quando ele também não curte o look, ele acaba com a pessoa. E temos o Stanley Bowles, que é o homem hétero que está se envolvendo com a Angel. Então, assim, temos aí nossos personagens carismáticos e que eu ouso dizer que eu não odeio nenhum. Acho todos, assim, fantásticos, com uma história muito rica que vai fazer a gente sentir cada vez mais próximo a eles. Exceto o Stanley, que tipo, é hétero, né? O que tem a ver. Mas vamos embora assistir, porque enquanto ele estiver tratando a Angel como ela merece, a gente finge que gosta dele. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre Pose. Podem ficar aí tranquilos que logo mais vocês terão um novo episódio que nós vamos comentar. Valeu mais uma vez por nos ouvirem. Sigam nossas redes sociais. Aqui quem falou foi o Saulete. E aqui foi o Rod. E esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.